Gasolina dispara e sempre tem aquele dilema. Vale a pena procurar o posto mais barato para abastecer? Às vezes, esse posto está muito longe da nossa rota tradicional. E deslocar-se até esse posto só para conseguir alguns centavos acaba gastando mais gasolina do que a gente conseguiu economizar com a gasolina mais barata desse posto que a gente achou. Pois existe um dilema meio parecido com relação à aviação. A gente consegue economizar dinheiro abastecendo mais combustível do que o necessário, sabendo que o próximo posto ou o próximo aeroporto tem a gasolina mais cara? Pois esse dilema é o assunto desse vídeo de hoje no canal Aircraft Performance. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aircraft Performance, mais um vídeo gravado de um quarto de hotel, mas o que importa é o conteúdo. O que nós vamos falar no vídeo de hoje será dividido mais uma vez em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar sobre o dilema que as companhias aéreas enfrentam sobre se vale a pena ou não abastecer um pouco mais do que necessário quando o aeroporto de origem tem o combustível mais barato do que o aeroporto de destino. Afinal, a próxima etapa vai ser um pouco mais caro o abastecimento. Outra coisa, eu quero saber se existe algum tipo de voo de bate e volta em que a gente vai e volta para o mesmo aeroporto, em que é possível abastecer de forma econômica, ou seja, abastecer a mais do que necessário, tanto na etapa da ida quanto na etapa da volta. Mas essa segunda parte eu conto apenas no vídeo exclusivo para membros. Eu sei que vocês já vão gostar desse vídeo, então por favor, já dá o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações e considera se tornar um membro do canal. Tem vídeo exclusivo todo mês, o desse mês é isso que eu acabei de falar. Vamos lá, vamos dar início então a essa nossa dissertação aqui para tentar resolver esse dilema. Vale a pena ou não vale a pena abastecer a mais o combustível? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que esse abastecimento a mais vai trazer como resultado para a gente. Trazendo aqui para a tela então um avião e aquelas 4 forças que a gente conhece. Eu tenho sustentação, tenho arrasto, eu tenho peso e eu tenho a tração do meu motor. Toda vez que eu colocar mais peso no meu avião, obrigatoriamente para carregar esse peso eu preciso produzir mais sustentação. Toda vez que um avião produz mais sustentação, automaticamente ele também está produzindo mais arrasto. E toda vez que um avião produz mais arrasto, ele precisa de mais tração. Se ele precisa de mais tração, o consumo do combustível aumenta. Fazendo uma relação direta aqui, coloquei mais peso no meu avião, eu vou aumentar o meu consumo. E aquela brincadeira que eu fiz no começo do vídeo. Se eu abastecer a mais no meu aeroporto de origem, porque eu sei que no próximo aeroporto eu tenho um combustível mais caro, eu tenho que saber se esse a mais que eu abasteci vai valer a pena em função do consumo a mais que eu também terei durante o voo. Tá legal, mas a pergunta que fica é: quanto, afinal de contas, o consumo do meu avião vai aumentar toda vez que eu carregar esse peso a mais de combustível? Na média das aeronaves comerciais, nós podemos dizer que ele aumenta cerca de 13,5% por hora de voo para aquele combustível que você vai carregar a mais. Um exemplo bem banal. Se eu quiser levar 2 toneladas de combustível desnecessário no meu voo, o quanto isso vai aumentar o consumo de combustível daquela etapa? Bom, imaginando uma etapa de 3 horas, 3 vezes 3,5 é 10,5. 10,5% daquele combustível que eu levei a mais, 10,5% de 2.000, é igual a 210 quilos. Então, para pegar 2 toneladas, colocar dentro do avião e levar de A para B, sem necessariamente precisar dessas 2 toneladas, eu aumentei o meu trip fuel, aumentei o consumo durante a etapa em 210 quilos de combustível. A pergunta que devemos fazer agora é: valeu a pena a diferença de preço que eu vou ter na próxima etapa eu queimar 210 quilos de combustível a mais? Para responder essa pergunta, os fabricantes normalmente publicam nos seus manuais uma tabela conhecida como Break-Even Price Ratio. Essa tabela que eu vou trazer aqui para vocês é um exemplo do Boeing 737. Outros aviões têm tabelas levemente distintas, mas ela flutua ao redor dos mesmos números. Afinal, o consumo é mais ou menos igual nesses aviões. Como eu falei, cerca de 13,5% a mais.
Agora, para ilustrar essa situação, eu vou colocar aqui do meu lado um mapa e nós vamos fazer duas etapas de voo. Uma primeira etapa de voo entre Porto Alegre e o Rio de Janeiro, uma segunda etapa entre o Rio de Janeiro e Brasília. Qual é o valor do combustível aqui? Eu coloquei o valor do combustível em Porto Alegre apenas como um exemplo de 0,645 dinheiros. No Rio de Janeiro, 0,673 dinheiros e finalmente em Brasília, 0,710 dinheiros. Cada quilo de combustível custa isso. Se vocês olharem a tabela de Break-Even Price Ratio, vocês vão ver que a distância entre Porto Alegre e o Rio de Janeiro é de pouco mais de 600 milhas. Lá diz para a gente multiplicar o preço do combustível em Porto Alegre por um fator. Que fator é esse? No caso específico dessa distância de 600 milhas, 1,046, que nos dá um valor de combustível break-even de 0,675. O que significa isso? Toda vez que o combustível for deste valor para mais caro, 0,676, 678, 680, 690, 0,70, está valendo a pena. O combustível no Rio de Janeiro está tão caro que valeu a pena abastecer mais em Porto Alegre para tentar não abastecer no Rio de Janeiro para a próxima etapa. Toda vez que o combustível for abaixo deste valor, mesmo que mais caro do que em Porto Alegre, não vale a pena abastecer a mais, porque nós vamos queimar tanto combustível que nós vamos perder aquilo que a gente imaginou ganhar. É a história do posto de gasolina, que a gente teve que rodar metade da cidade para achar a gasolina mais barata, mas acabamos queimando tanto combustível no processo que não valeu a pena a diferença de preço. Então, neste primeiro caso, entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, ainda que no Rio de Janeiro a gasolina seja mais cara, nós não vamos colocar combustível adicional. Quando a gente sair do Rio de Janeiro para Brasília, contudo, nós temos aqui um voo de 500 milhas. O fator que nós devemos multiplicar é 1,039. E a gente chegou num break-even de 0,699. 0,7, vamos arredondar. No caso do Rio de Janeiro, a comparação com Brasília, Brasília tem um valor de combustível de 0,71 dinheiros. O que isso significa? Significa que Brasília está tão mais caro que o Rio de Janeiro que sim, vale a pena carregar combustível a mais, mesmo que a gente vai queimar um pouco desse combustível durante o trecho. Esse carregar combustível a mais é conhecido como fuel tankering, quando a gente coloca mais combustível apenas realmente para carregar esse combustível, e por isso a expressão tankering, como se fosse um daqueles navios petroleiros que está carregando combustível de um lado para o outro. Esse combustível a mais, quanto a mais a gente vai colocar? Bom, aqui nós temos que pensar na próxima etapa, decolando de Brasília para onde? O que o nosso avião vai fazer depois que pousar em Brasília? O ideal é que a gente coloque combustível suficiente para, ao pousar em Brasília, não precisar abastecer a próxima etapa. E isso a gente faz já vendo na malha de voo da nossa aeronave o que ela deve fazer. Por exemplo, o próximo voo será de Brasília saindo para Palmas. Precisa de X quantidade de combustível. O ideal é que você pouse em Brasília já entregando essa X quantidade de combustível sem precisar abastecer na capital federal para fazer o voo até Palmas. É óbvio que aí existe uma segunda análise. Comparar Brasília com Palmas e de repente vale a pena mais uma vez abastecer em Brasília algum tanque. Isso também é possível. Mas você tem que lembrar de duas coisas aqui na hora de fazer esse abastecimento a mais lá no Rio de Janeiro. Primeiro, lembre sim de calcular a sua próxima etapa para não colocar combustível a mais do que você precisa e apenas levar combustível para passear. Lembre, levar combustível para passear vai queimar parte desse combustível em cerca de 13,5% por hora de voo. A segunda coisa que nós temos que avaliar é que a gente não pode deixar no Rio de Janeiro payload, não podemos deixar carga paga, seja isso carga propriamente dita ou passageiro, em detrimento deles abastecer combustível. Não. A gente primeiro coloca todo mundo que pagou pelo voo a bordo e, neste caso, vai decolar então para Brasília, para chegar em Brasília com a quantidade de combustível possível, mais próximo possível, para fazer a próxima etapa. Mesmo que a gente não consiga abastecer tudo que a gente gostaria, não vamos deixar carga no chão lá no Rio de Janeiro, não vamos deixar passageiro no chão no Rio de Janeiro por causa disso. Cuidado também com o seu peso máximo de pouso lá em Brasília.
Não adianta abastecer tanto que você tenha que queimar combustível em voo para poder pousar dentro do seu limite na capital federal. Imagina que você colocou tanto combustível que será obrigado a queimar um pouco antes de pousar. Acabou jogando toda a economia fora. Então, muito cuidado na hora de fazer o tankering para que tenha esses detalhes, não passem despercebidos dentro do seu planejamento. Agora, tem um outro detalhe aqui que essas tabelas não contam. Essas tabelas, a forma de utilizá-las é observando sempre a air distance entre as duas localidades. E eu quero voltar a falar do voo entre Porto Alegre e Rio de Janeiro para exemplificar o tamanho do problema aqui. Vamos reavaliar esse voo. Você lembra que a gente fez o cálculo e o combustível teria que custar mais do que 0,675 dinheiros para valer a pena. No Rio de Janeiro custa 0,673, ou seja, não vale a pena aqui fazer o abastecimento econômico em Porto Alegre, ou fuel tankering em Porto Alegre. Mas a distância de 600 milhas não será aquela voada pelo avião. Sim, o avião vai percorrer 600 milhas no solo, mas pode ter um vento que o ajude a percorrer parte dessa distância, que realize parte desse trabalho pelo próprio avião. E a gente diz que a air distance é aquela percorrida no ar considerando os fatores de vento. Imagine aqui agora uma jet stream. Essa jet stream ela tem 125 nós de intensidade. Acredite, isso não é tão incomum, principalmente no inverno a gente encontra muita jet stream dessa intensidade passando nessa região do país. E vamos imaginar aqui que a gente tem voo de subida, tem aceleração, tem voo de descida, a gente não vai ficar o tempo todo dentro da jet stream. Vamos imaginar apenas 60 nós de componente média de cauda durante o voo entre Porto Alegre e a capital fluminense. Nesse caso, a air distance, a distância que o avião vai realmente percorrer no ar, com um trabalho realizado pelos seus motores, será de 525 milhas náuticas. Lembre, vamos voar 600 milhas. Mas o avião só vai precisar realizar um trabalho para 525. O resto, o vento mesmo ajuda. Se a gente fizer um novo cálculo, afinal o avião queima combustível para voar air distance e não para voar ground distance. Com vento de proa, o problema se agravaria aqui. Mas se a gente fizer o cálculo utilizando agora um novo fator que agora é de 1,041, a gente vê que o break-even price ratio, aquele valor em que vale a pena abastecer lá em Porto Alegre e carregar combustível até o Rio de Janeiro, deixa de ser 0,675 e passa a ser 0,671. Sendo assim, agora, com o preço da gasolina no Rio de Janeiro em 0,673, vale a pena abastecer em Porto Alegre mais combustível do que necessário e carregar esse combustível até o Rio para fazer a próxima etapa do nosso voo. Por exemplo, Brasília, como a gente tinha avaliado antes. Veja que mesmo o voo entre duas cidades, às vezes vai valer a pena, às vezes não vai, dependendo de uma simples condição meteorológica, mesmo que os preços nessas cidades permaneçam os mesmos nos dois cenários avaliados. E isso é uma coisa que muitas empresas aéreas às vezes esquecem de praticar, avaliando simplesmente a distância entre duas localidades no solo e não avaliando a condição meteorológica do dia. Sim, precisa ser um vento mais forte para haver uma grande influência aqui, mas na região sul do país isso acontece demais, e em outros voos, como por exemplo na região do Atlântico Norte, em que se voa dentro da jet stream por um bom pedaço, saindo da costa leste dos Estados Unidos até as primeiras cidades da Europa ali na costa oeste europeia, no caso a Inglaterra, a Islândia ou até mesmo a França ou a Alemanha. Então sim, nós temos que avaliar vento para fazer esse julgamento se é ou não é vantajoso colocar mais combustível a bordo. Pessoal, deixa eu lembrar vocês que este também é um assunto que está lá no livro Aircraft Performance Weight and Balance. Esse livro está disponível para compra de forma digital, tem um link aqui na descrição do vídeo, ou se você quiser ir em papel, entre em contato comigo, também tem as formas de entrar em contato comigo, os valores, tudo aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço muito a todos vocês. Por favor, se vocês acharam que eu mereci, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e considera se tornar membro do canal. Por apenas R$ 7,99 por mês você me ajuda demais a crescer aqui e tem direito a conteúdo exclusivo, inclusive a segunda parte desse vídeo. Muito obrigado, um abraço para vocês e até uma próxima!